Olá, queridos e queridas, eu sou a Kika do Cozinha da Kika e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast sobre comida. Depois do episódio sobre marmitas, eu recebi uma dúvida de um ouvinte. Toca aí. Olha só, uma sugestão para você gravar ainda naquele universo sobre marmitas seria que tipo de alimentos que pode congelar, porque eu acho que a galera vai ter dúvidas sobre isso. Eu tenho, por exemplo, sabe? Eu sou super adepta de congelar alimentos porque é muito prático. Você pode fazer comida em quantidade maior e já tem comida pronta quando chega em casa. Isso evita a tentação de consumir comida congelada industrializada e facilita o dia a dia na cozinha. E a maioria das comidas pode sim ser congelada, principalmente os pratos prontos. Só tem alguns truques para a comida não perder a textura e não estragar. Cada comida tem uma técnica específica para ser congelada, mas algumas dicas valem para todos os alimentos. A primeira regra do congelamento, que serve para tudo, é nunca recongelar um alimento que você já descongelou. Então, se era um legume branqueado ou uma carne crua, você precisa primeiro cozinhar esse alimento para poder congelar novamente. E como não é legal desperdiçar comida, congele as porções na quantidade que vai ser consumida de uma vez na sua casa, para não sobrar. E para descongelar, deixa na geladeira de um dia para o outro. E sempre respeite a validade original dos ingredientes. Então, se uma carne congelada tem a validade para daqui uma semana, você descongela, prepara e não vai congelar de novo, deixar um mês lá no freezer. Fica de olho nessa validade. Para congelar alimentos cozidos, a gente precisa primeiro baixar a temperatura deles, dar um choque térmico mesmo, e assim evitar o risco de contaminação. Então a gente pode, por exemplo, espalhar a comida numa assadeira para esfriar. Se puder, essa assadeira está dentro de uma assadeira maior, com água e gelo, melhor. Assim a temperatura cai bem mais rápido. Se a gente deixa a comida esfriando em temperatura ambiente em cima da mesa, o risco de contaminação é bem grande, principalmente quando a gente tampa a comida quente, que ela solta aquela água na tampa. Essa água é a alegria das bactérias. E vamos lembrar que o congelamento não mata bactérias, ele só retarda a ação delas. E você também pode deixar essa comida na geladeira para esfriar antes de congelar. É só esperar parar de sair o vaporzinho, já pode colocar na geladeira. Só que lembra, destampado, que é para não juntar água. Assim que esfriar, já coloca no freezer. Se por acaso você preparou o alimento, mas não teve tempo de separar porções para congelar, no máximo 24 horas na geladeira. Mais do que isso, o alimento não vai estar estragado, mas ele já vai estar contaminado demais para ir para o congelador. Para congelar legumes, a maioria precisa ser branqueada antes. O branqueamento é um processo de jogar o legume numa água fervente rapidinho, dar um choque térmico para esfriar e que não deixa o legume escurecer nem perder a cor ou o sabor. Corta os legumes em cubinhos, joga na água fervente por uns 2 minutos, escorre com uma escumadeira e espalha numa assadeira que é para esfriar rapidamente. Se tiver espaço no seu freezer, coloca a assadeira desse jeito mesmo para congelar. Depois de mais ou menos 1 hora você tira. Esses legumes você coloca em saquinhos porcionados, anota o que é no saquinho, a data e já volta no freezer. E é assim que você congela milho, abóbora, mandioquinha, brócolis, cenoura, couve-flor. Esses legumes branqueados vão durar até 3 meses congelados. Mas alguns legumes a gente congela cru mesmo. É o caso da mandioca. Você descasca, lava bem, corta nos pedaços do tamanho que vai usar, seca e coloca em saquinho plástico. Como você vai cozinhar, não precisa descongelar, é só tirar ela direto do freezer para a panela. No caso das frutas, a maioria pode ser congelada. Só não dá para congelar limão, laranja, mexerica, fruta cítrica. Você higieniza a fruta, tira o cabinho se tiver, seca bem. E o mesmo caso dos legumes, espalha numa assadeira, coloca no freezer. Depois de mais ou menos 1 hora, quando já estiver durinha, você tira, separa em porções individuais, identifica e volta no freezer. É um jeito ótimo de guardar fruta para não estragar. E você pode fazer geleia, sucos, em bolo, em outras receitas. A banana congelada, por exemplo, vira sorvete. Tem essa receita de sorvete de banana no blog. Acessa lá, cozinhadakika.com.br e procura sorvete de banana. Dá até para usar outras frutas para saborizar esse sorvete. Para congelar feijão e lentilha, você vai cozinhar sem tempero, só na água com sal, no máximo uma folhinha de louro. E aí você congela as porções individuais. Só não esquece de tirar a folhinha de louro, tá? Para descongelar, coloca o potinho na geladeira de um dia para o outro. E na hora de esquentar, você refoga numa panelinha cebola, alho, bacon, linguiça, sei lá o que você coloca no feijão. Acrescenta o feijão para esquentar. E aí tá pronto, fresquinho, gostosinho, grossinho, feito na hora. O cheiro verde, salsinha, cebolinha, alho poró, salsão, congela super bem. É só lavar, higienizar bem, deixar secar espalhado naquela famosa assadeira, forrada com papel toalha, e picar.
Aí você congela em potinhos individuais e dá para usar congelado mesmo, é só raspar com um garfo direto em cima da comida. Para congelar a carne, ela tem que estar sempre fresquinha, então chegou do açougue, já porciona e congela. Porque lembra que se ela já foi congelada, ela não pode ser congelada novamente. Então se você não sabe com certeza a procedência dela, por exemplo, se ela foi congelada para ser transportada, é melhor não arriscar, cozinha e congela depois de preparada. E nunca congele a carne crua dentro da marinada, aquela mistura de temperos, porque se tiver alguma coisa ácida nos temperos, vai cozinhar a carne durante o congelamento. Porque sim, o frio também cozinha a carne, mas só que não é de um jeito bom. Se você já esqueceu um peito de frango no fundo do freezer, você sabe que ele sai de lá depois de 3, 4 meses com cara de cozido. Só que daí é direto pro lixo, né? E descongele as carnes sempre na geladeira de um dia pro outro. Nunca descongelar a carne no sol. Nunca descongelar a carne na tigela de água quente. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. Só lembrar que a carne gelada solta água na hora da preparação, seja na panela ou no forno. Então, sempre tirar a carne com 20 minutos de antecedência da geladeira antes de usar. E no caso do frango, só congela se você tiver certeza que ele é fresquinho, porque geralmente para transportar o frango, como ele estraga mais rápido, as empresas congelam no transporte. E aí você não pode recongelar. Então, o ideal, se você vai congelar o frango, é já comprar ele congelado no mercado. O sal e o açúcar são intensificados durante o congelamento. Então, quando você vai preparar a comida para congelar, sempre lembrar de diminuir um pouquinho a quantidade de sal, nos doces diminuir um pouquinho a quantidade de açúcar, que é para na hora de descongelar essa comida não ficar muito salgada, muito doce. Sabe uma coisa que dá para congelar? Vinho, aquele vinho que você abriu e não tomou tudo? Se tivesse me chamado para ir beber junto com você, não teria sobrado, né? Mas já que sobrou, ao invés de deixar estragando na geladeira, porque depois de uns 3, 4 dias o vinho já está estragado, guarda ele congelado, você pode usar para um risoto ou uma marinada depois. Os melhores potes para guardar a comida congelada são os de vidro, que não soltam nenhuma substância no alimento. Só toma cuidado se você estiver congelando alguma coisa líquida, uma geleia, uma sopa, um feijão, porque esse alimento, quando congela, vai expandir e o vidro vai rachar. Então não enche até em cima, deixa uns 2 dedinhos de espaço. Eu sei que o vidro ocupa muito espaço no freezer. Tudo bem usar potinho de plástico, só toma cuidado de não usar um potinho de plástico muito vagabundo, né? E outro cuidado é que o pote plástico, quando congela, ele quebra muito mais fácil. Então se você vai, por exemplo, cortar alguma coisa dentro do pote, ele vai rachar. Conta pra mim, você já derrubou um pote de sopa congelada no pé? Porque eu já derrubei. E além de você rachar o pote, você ainda periga rachar o dedinho. E recipiente de metal para congelar comida, nem pensar. E como eu disse lá no episódio de marmita, sempre identificar o que você está congelando. Então você escreve o que é, quando foi feito e quanto tempo dura congelado, que é para não perder comida que ficou esquecida lá dentro do freezer. E para finalizar, tem alguns alimentos que não congelam bem porque perdem a estrutura. Então, não congela. Batata cozida, mandioca cozida, ovo cozido, preparações com creme de leite, como molho branco, preparações à base de amido de milho, sobremesas, por exemplo, ou molhos. Preparações à base de gelatina, queijo, ricota, iogurte que talham por causa da gordura. E, finalmente, alimentos fritos que não ficam com uma textura boa quando são congelados. Essas dicas de congelamento que eu dei aqui hoje são as coisas que eu costumo fazer em casa. Então eu sei o que dá certo e o que não dá certo congelar. Só que congelamento rende uma série de episódios, que tem muita coisa para ser falada. Então conta pra mim, você tem alguma dica de congelado? Fala com a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, podcast Entre Talheres, e no Twitter, @entretalheres. E você também me encontra no cozinhadakika.com.br e nas redes sociais como @cozinhadakika. Até o próximo episódio, um beijo pra vocês!